Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa noite. Estamos no ar com mais um Disruptcast, Alexandre Barbosa. Boa noite, amigos Hoje e amigas. Traremos um tema interessante sobre a arte do Venture Capital. Exatamente. Para startups. Estamos com quem? 2024. Almir Neves. Boa noite, Almir. Um pouquinho sobre Venture Capital e dinheiro para startup, né? E aí, meu caro, me conte um pouquinho sobre esse tema, como é que essas coisas estão se desenvolvendo aí nas suas pesquisas, no seu trabalho. Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que é muito importante, né, a gente entender essa jornada de inovação, né? Acho que uma startup, ela nasce para resolver um problema, ou muitos problemas, né? Só que normalmente ela nasce de um desejo, né? De um desejo, né, de algo que fomenta o empreendedorismo dentro de uma pessoa, né? E muitas vezes essa jornada de você pegar uma ideia, transformar essa ideia num produto, transformar isso, né, em algo que o mercado queira, né, sair à venda, isso requer dinheiro e requer investimentos, né? E quando a gente fala em investimentos para startup, a gente considera, né, uma das etapas de investimento que a gente chama de capital de risco, né? Porque é desafiador, né? Muito mais incertezas do que certezas, né? Então é um tema muito bacana, é um tema que até pouco tempo atrás não se existia, né, dinheiro para as startups no mercado. Eu diria que 5, 10 anos atrás eram muito poucas opções de capital de risco, mas nos últimos anos esse cenário melhorou bastante e a gente tem, acho que, cases de sucesso de startups que começaram do zero, começaram sem dinheiro, conseguiram ir ao mercado, captar investimento e crescer, né, ao longo do tempo e validar essa tese de que sim, é legal você investir em startup. Legal. Almir, mas conta pra gente um pouco como tu te envolveu com esse tema, o que tu faz, quem tu é, no ponto de vista profissional, e nos dá alguns exemplos também de como isso está se inserindo gradativamente no mundo da vida, assim. Legal. Então, eu tenho, né, eu trabalho já com inovação há muitos anos, já vão fazer quase 18 anos no ecossistema de inovação, e eu já passei pelo ciclo completo, que a gente chama, né? Eu já criei uma empresa, né, já captei recurso para essa empresa, já vendi empresa, já comecei empresa, já está milionário, já quebrei empresa, né? Já quebrei empresa, então, né, esses últimos anos foram anos super divertidos, né? E isso me ajudou muito a entender, principalmente da perspectiva do empreendedor, né? Porque existe, acho que, várias perspectivas, né? O investidor, ele tem uma visão quando ele está investindo numa startup, né? E você, quando é empreendedor, você tem, né, uma visão diferente, né? Então, eu sempre gosto de trazer nesses bate-papos uma perspectiva de um lado da mesa, que é o lado da mesa do investidor, né? E quando você fala, por exemplo, em cases de sucesso, né? Hoje as nossas referências acabam sendo referências normalmente americanas, né? Uhum. Que é onde a indústria de venture capital acaba sendo a indústria mais madura, né? Mas se você para ver hoje todas as grandes empresas de tecnologia do mundo, em algum momento da sua jornada, né, captaram investimento e foram investidas ou por fundos, né, de venture capital, ou por fundos de private equity, que é uma outra modalidade de investimento. Então eu sempre gosto de falar que é meio que uma jornada que em algum momento dessa escada de crescimento você vai chegar e vai ter que encarar, né? Capto dinheiro ou não capto dinheiro, né? Essa é uma das questões principais, e o quando se faz isso, eu acho que é outra questão também super coerente do empreendedor ter em mente, sabe? E me conte uma coisa, você falou que
quebrou a empresa e certamente você já ficou milionário. É uma balança? Como é que é isso? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu diria que a gente tá no caminho, né? Eu acho que essa é uma jornada que, como é que se diz, que a partir do momento que você inicia, dificilmente você sai, né? Eu acho que criar uma empresa é algo muito prazeroso, na minha opinião, né? Na opinião de quem tá desse lado da mesa, né? Mas eu acho que as falhas trazem lições muito, muito importantes, né? Eu acho que isso é uma das coisas legais no ecossistema de inovação, né? Você às vezes aprende muito mais dando errado do que dando certo com um tempero de sorte, né? E é muito bem visto também no ecossistema quem, né, de certa forma, já empreendeu mais de uma vez, né? Independente se o resultado foi financeiramente positivo ou não, né? Então, essa figura que a gente chama de second time founder, né, o fundador de segunda viagem, né, normalmente ele traz um pouquinho de experiência e talvez uns cabelos brancos a mais aí na barba, com certeza. É interessante porque, claro, você para construir algo, digamos assim, interessante, você precisa se dedicar, né, se aventurar e fazer o que for preciso. Mas além de você, né, ter tido toda essa jornada, você também atua como consultor, né? Exato. Como funciona essa relação? Você mantém as empresas abertas ou as suas experiências servem para sua consultoria? Você é conhecido pela consultoria por conta das empresas? Ou você começou com consultoria, estudando e depois começou a abrir as empresas? E onde funciona isso? Essa sua assessoria, sob o ponto de vista da captação desses recursos. Como é que funcionam esses recursos a serem captados? Exato. Boa pergunta. Ótima pergunta. A gente tem que olhar assim, né? Eu acho que o recurso, ele vem em etapas, né? E isso muitas vezes não está claro na cabeça do empreendedor, né? O empreendedor tem uma ideia e ele acha que ao ir ao mercado alguém já vai investir lá e vai assinar um cheque para ele lá. Vai receber dinheiro e ser feliz, né? Né, e pronto, aqui o cheque de R$1 milhão, tira a tua ideia do papel, né? Então, cada momento da jornada, né, que a gente chama, né, das fases de investimento, né, que é o família, né, o family, full and friends, né, a família, os amigos e os tolos que vão te ajudar no começo da jornada, né, normalmente são aquelas pessoas mais próximas, né? Então, quando você não tem o recurso do teu bolso, você tem que buscar, né, lá com a tua mãe, com o teu tio, com teus primos, né, com teus amigos, e alguém que esteja disposto a te dar aquele pontapé inicial, né. Próxima etapa é uma etapa que a gente chama de investimento semente, né. Então você tem o pré-seed e você tem o seed, né. E muitas dessas jornadas, dessas etapas, elas requerem que a empresa tenha, né, algumas conquistas já, né? A empresa já tenha um produto, a empresa já tenha um pouquinho de mercado, a empresa já tenha, né, 5, 10 clientes pagantes, a empresa já tenha 100 clientes, e a gente nota que quando o empreendedor, né, o founder, como a gente chama nesse universo, né, ele muitas vezes ele tem que estar focado no dia a dia da empresa, né? De estar fazendo a empresa acontecer, né? Então ele precisa ainda estar focado nisso e a gente tenta, né, auxiliar o empreendedor a entender se é o momento certo de ir para o mercado captar, com quem falar, porque esse mercado ele é muito pequeno, as pessoas têm uma percepção de que é um mercado grande, mas é um mercado extremamente pequeno, são poucos fundos de investimento sérios no Brasil que investem em startup, e tem fundos que não adianta você falar com um fundo que investe em empresas em crescimento no momento que você está validando ainda o teu produto, né? Então a gente trabalha junto, né, aos empreendedores, trazendo um pouquinho dessa experiência que a gente já enfrentou, já passou, para que eles maximizem esse esforço, que é um esforço crucial na jornada da startup. Tá certo. O Alfredo Carlos aqui está perguntando no WhatsApp do programa, assim, ele tem uma empresa, ele é dentista, ele tem uma empresa que tem
algo em torno de uns 50 pacientes, né? E ele queria saber como melhorar isso, como fazer mais mídia, ou o que ele pode empreender em termos objetivos melhor. O que você acha? Você pode nos ajudar? É a pergunta aqui do nosso amigo. Sim, quando a gente fala em tecnologia, que eu acho que é um pouquinho dessa nossa pegada, né, de startups, de inovação, né, a gente sempre tentar olhar o como ir além, né, às vezes de uma geografia, ou como ir além, muitas vezes, né, de um produto físico vendido, né, num ponto de venda específico, né. Então, quando você já tem uma carteira de clientes, sempre é um bom sinal, né, sinal de que você está, né, já fazendo um bom trabalho. E se você tem 50 clientes, que nem o nosso colega colocou, né, já pode falar, opa, eu já tenho, né, como é que se diz? O mínimo de receita rodando dentro da empresa, né? Uhum. Agora, como expandir, né, os negócios, que é sempre o desafio, né? Porque você sendo, né, um profissional que vende, por exemplo, né, um serviço, você tem a limitação hora-homem, né? Você não consegue ir além da tua hora de trabalho, né? Então, sei lá, eu estou trabalhando 10 horas por dia para atender 20 pacientes, o teu limite de dia vai ser 20 pacientes, né? Então, você tem que se questionar como que eu faço a expansão disso, né? Eu tenho outras pessoas trabalhando para mim e criando uma clínica, né? Eu vou criar uma rede, né, de consultórios odontológicos, eu vou tentar vender conhecimento pela internet, expandir o público, né? Você tem algumas opções para expandir o teu mercado. E dentro dessa estrutura de mercado, que obviamente é muito ampla, né, a gente sabe que os interesses e as inovações são cada vez, né, mais dinâmicas. Qual seria um nicho, um setor, uma área econômica que, segundo a tua experiência, o que tu, né, que tu trabalha, é mais profícua no sentido de captar recursos, de ter mais interesse de investidores, etc? Ótima pergunta. A gente vem de uma... como é que se diz? Do tsunami das fintechs, né? Eu acho que nos últimos 5 anos se falou muito, né, em fintechs, em bancos digitais, em empresas de crédito, e era a queridinha do mercado de investimento, né? Então, se você tivesse uma startup que você, né, resolvesse algum dos problemas, né, de sistema financeiro, de sistema de pagamentos, o dinheiro fluía muito mais fácil para você, né? Agora a gente está vivendo a onda da inteligência artificial, né? Então, qualquer coisa, né, relacionada à inteligência artificial, a gente tem visto que o fluxo de investimento tem ido para isso, né? Mas, né, não somente isso, né? A gente tem cases de empresas de logística, a gente tem cases, né, de outras verticais que antes era muito segmentado, fintech e varejo, né? Hoje não, hoje a gente tem, né, empresas de IA, a gente tem empresas de software, a gente tem empresas de logística, né? Então, tudo que for tecnologia relacionado aos problemas que a gente sabe que o Brasil e o mundo enfrentam, hoje são bem vistas pelos investidores. Na verdade, toda essa construção, né, do início dos interesses, né, de desenvolvimento de produtos, né, de empresas, ela tem um fomento vinculado à tecnologia, né? Acho que a tecnologia sempre teve ao redor dessas construções, né, das startups, etc. Qual, ao teu entender, então, mudando a pergunta para um outro lado, né? Vamos ver se a gente consegue entender um pouco melhor toda essa construção que tu está fazendo para a gente. Qual é o lugar mais inusitado que você já viu, né? Lugar econômico, né? Um setor que você já viu que foi construído uma startup e conseguiu captar grandes não, mas recursos... Bons recursos. Hábeis, né? Necessários aí à sua implementação. Eu gosto sempre, uma vez eu ouvi uma pessoa falar que quanto mais estranho parecer num primeiro momento, né,
talvez seja as coisas mais legais de você parar para pensar, né? Tipo, né, você usar um carro de aluguel, né? Ao invés de um táxi, de um ônibus, né? Ou então, se a gente parasse para pensar nisso há 10 anos atrás, quem que ia imaginar que a gente andaria praticamente diariamente utilizando um Uber, né? Um 99, né? Alugar um espaço na tua casa para alguém dormir, né? Durante o dia, né? De um dia para o outro, né? Airbnb, né? Quando a gente se criou uma indústria completamente nova, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que, e talvez até pegando um pouquinho dessa tua linha de raciocínio, né? A gente não tem que empreender pelo dinheiro, né? A gente tem que empreender pelo problema, né? Pela problemática. A gente tem que empreender muitas vezes pelo tamanho do mercado que a gente está mudando, né? Então, quando as pessoas olharam para esses mercados, elas falaram, cara, o mercado de transporte é um mercado global, né? Todo mundo usa transporte no dia a dia, né? O mercado de hospedagem e viagem é um mercado global, né? Então, se a gente conseguir olhar esses macromercados, essas dores que estão ali no dia a dia, e a gente começar a resolver isso, né? Com certeza o resultado financeiro vai ser muito bom no final do processo. Uma pergunta que eu já fiz, né? Você até já respondeu em alguma medida, mas eu faço de novo, a partir do que você acabou de falar. Me dê um case de sucesso absoluto, de uma coisa que você meio que ajudou, orientou, conheceu, e que foi um absoluto sucesso, vindo do começo, assim, para o que hoje tem algo que você reputa como bem importante. Eu acho que a gente participou de jornadas bacanas, né? Pegar uma jornada, por exemplo, de comércio exterior, que é uma das empresas que eu tive desde o início, né? Onde a gente criou um mercado de informação que não existia no comércio exterior brasileiro, né? Então, antigamente você tinha uma grande caixa preta para saber o que acontecia no mercado de importação e exportação, e com tecnologia a gente conseguiu resolver essa dinâmica de mercado e trazer, né, para o consumidor, né, para o cliente, uma visibilidade de tudo que acontecia no mercado, né. Então, existe, acho que, N cases, né, de empresas que começaram pequenininhas, com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e se transformaram, né, em grandes empresas, né, não só aqui, mas no mundo como um todo, né. Então, o pontapé inicial, eu acho que talvez uma das coisas mais divertidas para quem gosta, né, e tem esse sangue frio empreendedor, né, e principalmente acreditar na tua tese, na tua ideia, e desenvolver uma tecnologia que ajude o mercado a ser mais eficiente. É interessante, me parece, Alexandre, não sei se estou errado, falando alguma coisa não coerente, Almir, que não é o setor em si, é a forma pela qual você aborda por meio da tecnologia. Então, penso assim também. É verdade que a startup ela está vinculada sempre à tecnologia? No sentido mais rústico da palavra, sem a gente definir muito tecnologia, que daí vamos muito longe, né? Isso. Esse, na minha opinião, é um conceito crucial, né? O escalável, né? A ideia da tecnologia escalável, né? Que é uma das ênfases da startup, né? E muitas vezes, eu ouvi uma frase recentemente também que eu gostei muito, você entender de que se você tem um mercado que está, né, fluindo clientes, concorrentes, né? Isso não é ruim, né? Existe uma tese lá do Mar Vermelho e do Mar, né, e do Mar Azul, né? E eu ouvi uma frase que eu gostei muito. Se existe um Mar Vermelho, quer dizer que tem um mercado ativo. Sem dúvida. Naquele ecossistema, né? Então vá lá e crie a sua ilha dentro desse Mar Vermelho, né? Então, se a gente pega hoje, acho que um case, né, irrefutável de sucesso aqui, que é o Nubank, um banco digital, né, uma fintech, né? Ela nasceu para concorrer só com o Bradesco e com o Itaú, né? E acreditar que... E eu trabalhei no Itaú. E o Nubank bateu recordes agora, acho que deu maior índice de crédito, ganhou mais, né? Como é que diz?
Não. Foi o maior lucro dos últimos O bancos. Nubank, né? O Nubank. É fato. Eu trabalhei no Itaú desde que era moleque. Lá o negócio já tinha tecnologia e os caras eram... E como são, né? Na verdade, o banco, na verdade, é um negócio que assim, ó, Os caras não são vem aqui, brincadeira. vem aqui muito pouco, o mínimo necessário. Se você está pensando em vir, não venha. Eles fazem Exatamente. tudo para que você é bem, não vá. É bem isso. E agora o Nubank diz assim, não precisa nem vir, nem queira. Eu Fique à vontade. resolvo tudo pelo celular. Fique à vontade. Porque Não, e realmente, esses- né? Porra, aí no banco, tu lembra, né? Da década de Sim, 90. o e cara lá na ficava agência no isso não existe mais, né? É raro, né? Não, Raro. E, existe, e essas empresas, o interessante é, eu, né, fui cliente desses bancos e do ponto de vista de tecnologia, eles são excepcionais, né? Senão não seriam o que são, né? Sem dúvida. Mas, né, às vezes fazer E algo começaram, diferente, né? Sim, né? Então, às vezes, fazer algo diferente, com uma estrutura de custos diferente, numa proposta diferente, para um público que não era atendido, né, bem por esses incumbentes, digamos assim, você consegue criar grandes empresas, né, e ganhar o seu espaço no mercado. Né? E isso atravessa, Alexandre, Almir, uma questão que a gente sempre discute em alguma medida aqui no Disrupt, que é a questão da regulação. Esses bancos hoje só são bancos permitidos no Brasil porque houve uma flexibilização regulatória, uma autorização, uma organização, reorganização, né? Vamos dizer assim, sendo bem honestos, uma regulação eficiente do setor, bem eficiente, capaz de promover esses benefícios para a população. Porque, por outro lado, não há muito tempo atrás, a época da hiperinflação, 30% da população brasileira não tinha conta em banco. Exatamente. Né? Então a gente tem um avanço, né, digamos assim, do setor. Sem dúvida. Acho que raro alguém que não tenha conta em banco hoje. E eu, a partir disso, eu te pergunto, o que você acha da regulação, dessa necessidade de regulação no mercado, quer em bancos, quer em outras empresas de qualquer setor? Como você pensa a regulação nesse sentido? A gente precisa entender o seguinte, eu acho que o Uber é um case legal, né? O Uber criou uma regulação, né? Não existia uma visão do que era um carro, né, sob demanda, né? Então, desde o início, e não só no Brasil como no mundo, teve que se rever e se criar, né, regulações específicas, né? Então, a tecnologia, quando ela vem muito forte, numa onda muito disruptiva, ela força, né, eu acho que o Estado, de certa forma, eu não diria aceitar, mas pelo menos se adequar, né, ao que está acontecendo, né? Mas existem segmentos, como por exemplo o segmento da saúde, né, é um segmento extremo, é muito difícil você empreender ainda nos dias de hoje, né, porque você tem uma série de limitações e legislações específicas, né. Então o empreendedor ele também tem que, né, quando vai começar a sua startup, ter essas linhas, né, claras do que ele pode e o que ele não pode fazer, né. Mas se ele conseguir, né, criar algo que puxe a uma discussão mais ampla, isso é sempre um bom sinal de que algo está incomodando, né? E o que a gente quer, como o próprio nome do programa diz, né? A gente quer criar disrupção. E essa disrupção muitas vezes vem em cima disso, né? Exato. A própria regulação, ela também, digamos assim, está atenta às inovações, etc. Nós temos, por exemplo, no Brasil, não sei se tu conhece, possivelmente deve conhecer, o sandbox regulatório, né? Uma lei federal que permite, né, a flexibilização de certas regulações para o desenvolvimento da tecnologia ou da inovação no modo geral. Né? Inclusive, nós tivemos um aluno aqui no nosso mestrado que escreveu sobre isso, um belo trabalho, aliás. Né, o Pablo, e que realmente é um elemento, digamos assim, de uma virtuosidade entre esfera pública e privada, né, para o desenvolvimento econômico, social, enfim, tecnológico.
E quando eu perguntei sobre, né, se você gostava ou não da ideia de regulação, é porque geralmente quem empreende tem preocupação com a regulação. E essa regulação estatal, ela não pode ser excessiva. E, ao mesmo tempo, a autorregulação do mercado também é muito complexa. Então, é isso que, em resumo, e Alfredo, olhando para o relógio e vendo que estamos no nosso final, eu deixo, não é, o nosso convidado para dizer um pouquinho mais sobre isso, porque não é fácil, né, Alisson, essa coisa da regulação excessiva e da não regulação. Sim, e eu acho que um dos grandes desafios é a gente como empreendedor, de novo, entender um pouquinho esses, né, limites, mas também ter aquela certeza e aquela fome empreendedora de que a gente consegue fazer acontecer, né? Porque a gente ficar sentado reclamando do Estado, da legislação, dos impostos, a gente não empreende. Né? Só então, reclamar não adianta. A gente tem que encarar e muitas vezes meter a cara a tapa, né? Exatamente. Mas, Alexandre Barbosa, infelizmente... Não temos tempo, deixa eu ver aqui. Manu, como é que estamos de tempo? 22 horas. Meu amigo, meu caro, olha, uma alegria te ouvir aí. Pena que na telinha queria que você estivesse aqui com a gente. Mas olha, muito obrigado. Deixe suas palavras finais aqui para os nossos ouvintes, da nossa rádio, do nosso podcast, não é? Que uma alegria muito grande te ouvir de coração, foi muito bom. O bate-papo foi ótimo. Pessoal, obrigado aí por estar aqui, né? Quem quiser me acompanhar um pouquinho, almir.neves aí nas redes sociais. E tem uma ideia, né? Tem uma tese, acredita, vai lá, empreende, que o dinheiro, né, ele começa a fluir quando a gente menos espera. Faz acontecer, né? Exatamente. Um prazer, Almir. Próxima semana, Alexandre Barbosa. Próxima semana estaremos de volta. Aliás, estaremos não. O professor Alfredo estará, eu estarei em viagem, tenho um compromisso fora, mas na próxima semana teremos igual o nosso Disruptcast, às 21h30. 21h30. Na Colmeia. Exato. Muito obrigado, meu caro amigo. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos e todas. Tchau. Tchau.